A igreja celebra hoje os anjos de Deus, os seus arcanjos, e aqueles que citados na Bíblia são Miguel, Gabriel, Rafael. O texto do evangelho de hoje, que foi proclamado, é exatamente do livro de João. Lembremos, o mesmo evangelista que escreveu o Apocalipse, o mesmo evangelista que teve esta visão que a primeira leitura proclama. Então estamos falando de um evangelista que vê e viu mistérios, revelações que nós ainda não tivemos a chance de ver. Mas não é pelo fato de não enxergarmos que não existe. O Evangelho nos fala da vocação de Natanael. Mas mais do que hoje falar da vocação, primeiro começa falando um aspecto. Jesus que o viu antes dele se apresentar embaixo da figueira. E isso provoca em Natanael uma admiração, ele fica estupefado, ele fica maravilhado. E Jesus nos fala de algo que nós ainda não enxergamos, que talvez não tenha acontecido, mas por isso, e nem por isso duvidemos, porque Jesus fala, e Jesus não mente, nunca mentiu, só encontra-se nele a verdade. Tanto que João coloca antes da afirmação: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma visão do paraíso, é uma visão do céu aberto e o Filho do Homem diante de nós, ressuscitado, que o Apocalipse vai dizer o Cordeiro ressuscitado, e os anjos de Deus subindo e descendo, não só lá, mas já neste mundo. É bem verdade que nós vivemos um problema muito sério, que é a nossa descrença nas coisas sobrenaturais, de modo geral, sobrenatural. Nós somos muito empíricos, muito do que eu toco, do que eu vejo. Mas nós temos que nos abrir para realidades que existem, mas ainda não nos são mostradas. É o mundo espiritual, são as coisas de Deus. Hoje, por exemplo, uma mulher no programa, quem não acompanhou, poderá fazê-lo 14h ou no reprise. Ela dizia que se perdeu no caminho e foi para lugares que ela não devia. Ela diz, palavras dela, ela e a filha tiveram um contato com várias coisas que deixaram resquícios. No caso da filha, perturbações. Tentei perguntar o que eram essas perturbações, e ela dizia, pensamentos, o inimigo, ela sempre pensando no diabo, ela sempre pensando nas coisas ruins. Foi quando eu a encaminhei, ela já tinha procurado um sacerdote, mas que procurasse na diocese dela, um exorcista. Mas foi difícil ela compreender, porque ela diz, já faz 2 anos, meus irmãos. 2 anos é muito. Por isso, às vezes a gente se perde no caminho, tanto para o bem quanto para o mal.
E digo, respeito todas as religiões, mas se você é católico, siga a doutrina, siga a sua crença, porque senão será uma confusão tremenda e o inimigo se aproveita de muita coisa. Voltando às coisas boas, falando dos anjos, existem anjos, eu não poderia dizer o contrário da palavra de Deus. No Antigo Testamento, há muitos relatos, e hoje nós ouvimos o próprio Jesus falar da existência dos anjos. Mas o que são os anjos? O catecismo da Igreja Católica, Apostólica, Romana, nos diz, são criaturas de Deus, criadas por Deus, dotados de pureza e de inteligência. Criaturas de Deus que não são corporais, são espirituais. E continua o catecismo, quase sempre não visíveis aos nossos olhos, mas que são dispostas por Deus para trazer a vontade de Deus, primeiro, e segundo, para a proteção dos homens. Catecismo da Igreja Católica. E assim o somos, criaturas de Deus, angelicais, puras, não visíveis, não carnais, não humanas, mas para que eles existem? Para estar a serviço de Deus, revelar a vontade de Deus e para a nossa proteção. Ora, meus irmãos, se Deus fez isso, se Ele pensou em nos dar seres de tamanha magnitude, por acaso vou eu dizer que não quero? Por acaso vou eu deixar de pedir, anjos do Senhor, venham em meu auxílio, arcanjos de Deus, venham em meu socorro? Eles nos acompanham, como acompanham a história da salvação. A própria missa que estamos rezando, nessa antiquíssima liturgia da igreja, diz assim: fazei que aqui na terra, protegidos pelos anjos, possamos servir as coisas do céu. Depois, Senhor, com a força do pão do céu, dai-nos, ó Deus, sob a proteção dos anjos, progredir no caminho da salvação. Compreende o sentido? E quanto necessitados somos dos anjos? E como é bela, profunda, bíblica, teológica é a nossa devoção aos santos anjos de Deus. Do arcanjo Gabriel, nós ouvimos várias e várias vezes. Já no Antigo Testamento se fala do arcanjo Gabriel, quando em Daniel fala como protetor do povo. Do arcanjo Gabriel, Deus fala, força de Deus, é um dos espíritos que estão diante de Deus. O arcanjo Gabriel está diante de Deus. É ele que vem a Zacarias anunciar que a sua prece foi atendida, que entra no Santo dos Santos. É ele que vem a Maria anunciar que seria a mãe do Salvador. Sempre que eu penso no arcanjo Gabriel, eu penso que todos aqueles
que tem fases na vida, ou pessoas na família, que estão distantes da palavra, estão distantes de Deus, estão com um certo asco, que é uma das patologias espirituais, um dos sinais de que a pessoa está doente espiritualmente, é quando ela tem um pouco de aversão às coisas de Deus. Isso é um diagnóstico. Não gosta de Bíblia, não gosta de terço, não gosta que fala de igreja, não gosta que fala de Eucaristia, não quer mais ir na missa. Patologia. Patologia espiritual. E não é difícil de identificar. E tem uma raiz. É o inimigo nos segurando. Mas eu perdi a vontade, eu perdi o desejo. À toa? À toa? Ora, quando alguém deixa de comer, quando alguém deixa de fazer certas atividades, automaticamente tem que procurar patologia. Então na vida espiritual também, não desconsidere as coisas sobrenaturais. Eu diria até para esta pessoa, que não está meio averso, indisposta com as coisas de Deus, lhe dou um remédio, confesse. Eu vou te falar de novo, um remédio simples, você não paga nada, não precisa de plano de saúde, não tem preço de consulta. Confissão é um bom começo. E o arcanjo Gabriel é aquele que vem trazer de volta a força de Deus. O que quer dizer a palavra Gabriel? Força de Deus. Então o que vem nos trazer Gabriel? A força de Deus. Está fraco, está desanimado, está doente espiritualmente. A força de Deus. Não foi Gabriel que deu a força de Deus a Maria? Sim, eu serei a mãe do Salvador. Rafael, Deus curou. Por isso que você deve estar vendo em casa a imagem, ele tem um peixe na mão, por causa de Tobias. Inclusive, recomendo que leia hoje, é curto o texto. Tobias capítulo 12, basta isso. O 12, a história lindíssima, que veio trazer cura. Primeiro, veio guiar o caminho. Não deixo de lembrar que o pai de Tobias falou: vai buscar o dinheiro que estão me devendo. Tobias disse: mas eu não sei o caminho. É tão bonito isso. Eu não sei como é que eu vou chegar lá. Rafael apareceu e disse: eu te conduzo. Às vezes a gente precisa dizer assim: eu não sei o caminho, eu não sei como é que eu vou fazer. Estou sem discernimento, estou sem ideia, estou sem juízo, estou sem o tique e o teco não está funcionando, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Rafael, me mostra o caminho. Mas Rafael é conhecido como Deus da cura, a presença de Deus que cura. Por isso leia Tobias 12, mas também Apocalipse 8. O arcanjo Rafael é também citado. Queridos irmãos, ele acompanha, protege Tobias na caminhada, deixa que eu te guio. E ao mesmo tempo, cura a cegueira do pai que é cego. Não seríamos hoje de pedir: arcanjo Rafael, lançai vossos raios curativos sobre mim e sobre esta pessoa enferma. Se você tem uma imagem dos arcanjos, graças a Deus as pessoas estão voltando a ter essas coisas. E eu tenho insistido, não porque eu quero vender na lojinha, estou falando para o Brasil. Ao invés de ficar gastando com outras coisas, outras imagens que eu não posso falar porque agora tudo dá processo. Elefante de bunda para a porta, em vez de ficar colocando outras coisas, uns gordinhos fora do lugar, em vez de ficar colocando, coloque os arcanjos, coloque o crucifixo,
Mas se você tem um arcanjo em casa, Rafael, mas não precisa ter a imagem. Arcanjo, traga teus raios curativos sobre esta pessoa. Hoje é teu dia. Lance esses raios curativos sobre esta enfermidade minha e desta pessoa por quem estou rezando. Restitua a saúde, cure a doença, mostre o caminho, porque cegueira também é uma doença. De quem não sabe o caminho, de quem não enxerga as coisas como deve. Arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é citado várias vezes. É impressionante, nós acabamos de ouvir, quando ele é citado no Apocalipse, o arcanjo Miguel, que lutou contra Satanás, contra seus anjos. Arcanjo Miguel, que é representado como uma espada e um escudo. Sim, não vamos aqui entrar no mérito, porque tem espada, porque tem escudo. Ora, meus irmãos, a igreja adotou São Gregório Magno, no final de uma peste, viu um arcanjo embaiando a espada, e por isso até hoje em Roma existe o Castelo Sant'Angelo, Santo Arcanjo Miguel, que na verdade era um mausoléu de Adriano, depois se tornou outras coisas, mas até hoje tem o Arcanjo Miguel. Se somos católicos, lembremos o Papa Francisco, que assim que foi nomeado Papa, uma das suas primeiras atitudes foi o quê? Levantar uma estátua do Arcanjo Miguel dentro do Vaticano, nos hectares que tem, e consagrar o Vaticano sob a defesa do Arcanjo Miguel. Ora, se o Papa Francisco fez isso, como diz o caboclo, à toa não é. Agora, ele põe o Vaticano sob a tutela do Arcanjo Miguel. E nós temos resistência em colocar a nossa vida, os nossos negócios, a nossa casa, sob o Arcanjo Miguel. Quem somos nós? Que poderosos somos nós! Por isso, meus irmãos, eu digo para vocês, numa porta de um lado, Arcanjo Miguel, na porta do outro, Arcanjo Miguel, protegendo a minha casa. E recomendo, se você tem um negócio, se você tem uma empresa que entra muita gente, entra gente ruim, entra gente invejosa, entra gente capetada, entra gente fuxiqueira, coloca lá o arcanjo, coloca lá o crucifixo. Mas não é só colocar, é rezar. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me no combate, protegei-me no perigo. Portanto, meus irmãos, hoje é um dia de celebrarmos este grande auxílio do céu, os arcanjos de Deus. Então, de pé, manda teus anjos, Senhor, e eu quero que você se vire para a sua casa, para o seu trabalho. Eu quero que você que está em casa, levante dessa cadeira, larga o prato agora, larga a comida. Eu sei que é hora de almoço. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Manda teus anjos para nos ensinar, para te louvar e glorificar, a te louvar e tá fraco? Manda teus anjos, manda teus anjos, manda Senhor sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar, manda teus anjos, repita comigo: arcanjos do Senhor, arcanjos do Senhor, peguem
nosso socorro. Vem em nosso socorro. Arcanjos de Deus, Arcanjos de Deus. vem em nosso auxílio. Vem em nosso auxílio. Arcanjo Gabriel, Arcanjo Gabriel, mostre a força de Deus, mostre a força de Deus. a palavra de Deus, A palavra de Deus. para aqueles que estão doentes, Para aqueles que estão doentes. nas doenças espirituais. Nas doenças espirituais. Traga amor a Deus, Traga amor a Deus. amor à palavra. Amor à palavra. Traga de volta Traga de volta estas pessoas que se perderam. Essas pessoas que se perderam. Arcanjo Rafael, Arcanjo Rafael. a cura de Deus. A cura de Deus. Lançai os raios curativos Lançai os raios curativos sobre estas pessoas. sobre essas pessoas. Diga o nome agora. Diga o nome. Vai rezando. Curai as enfermidades. Curai as enfermidades. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. príncipe guardião e guerreiro, Príncipe, guardião e guerreiro. defendei-nos no combate. Defendei-nos no combate. Levante a tua espada Levante a tua e espada afugente o inimigo. e afugente o inimigo. Levante teu escudo Levante o teu escudo e proteja-nos do mal. e proteja-nos do mal. Amém. Amém. Confie em vós. confio em vós. Revele. Revele